Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, eu vou apresentar para você um pequeno resumo, né, baseado no que algumas alunas solicitaram a respeito de operações com os números complexos. Tá certo? Bom, então, primeiramente eu quero apresentar para vocês uma forma, falar um pouco de como surgiu esse número, né? Tão assim questionado na época do século XVI, né, na era do Renascimento. Então, esse número complexo surgiu devido a uma necessidade de resolver algumas equações algébricas, né? E assim como os números foram assim aparecendo inicialmente com os números naturais, né, se a gente recordar um pouco, nós começamos primeiramente com os números naturais, né? O princípio da contagem, depois surgiram teve uma expansão, né, uma necessidade de ampliar esse corpo de números, né, e aí isso veio o conjunto de C. Posteriormente, uma outra necessidade de fazer divisões com os números inteiros, o resultado não, nem sempre dava um resultado inteiro, né? Por exemplo, quando a gente pegava dois números inteiros e dividia, o resultado era inteiro, mas nem sempre, né? Quando a gente dividia um por dois, por exemplo, não dava um resultado inteiro. Então, por essa razão surgiu, então houve a necessidade de fazer uma expansão aqui, de ampliar esse conjunto numérico aqui, né? E posteriormente ainda houve uma necessidade de criar um novo conjunto chamado conjunto dos irracionais, né? O conjunto I, que era também quando assim como nós podíamos calcular a raiz quadrada do 4, né, que a gente aprendeu que é 2, teve um problema maior aqui com relação à raiz de certos números que não davam resultado exato. Né? Por exemplo, a raiz quadrada de 2. Isso era um valor que tinha uma extensão infinita aqui na parte decimal e que não pertencia ao conjunto Q, e sim ao conjunto I, né? Conjunto I aqui. Bom, a união todos esses conjuntos, né? Ou seja, de Q com os irracionais, é que formou então o conjunto dos números reais. E posteriormente, havendo a necessidade de calcular agora a raiz quadrada, né, por exemplo, de um número negativo, né, como é que seria para resolver, o que poderia ser feito para resolver a situação? Criou um impasse aqui, né? Então os matemáticos da época ficaram tentando encontrar uma solução. Daí surgiu então o conjunto C, seria o conjunto maior, né? Conjunto C, que abrange, que contém todos esses conjuntos, os racionais e os irracionais. Então, o que a gente pode observar é que os números reais têm uma característica um pouco diferente, né? Repara que os números reais, a gente trabalha eles numa reta numérica, né? Uma única reta, que a gente chama de dimensão 1. Já o conjunto dos números complexos ele é um conjunto bidimensional. Estou colocando aqui no plano, né, o eixo horizontal, que seria a representação da parte real desse conjunto, desse número Z, né, que ele foi batizado com Z, e a forma algébrica, né, de se escrever esse número é A mais BI, uma combinação aqui desses dois elementos, né, o A que vem aqui ó, no eixo dos reais e o B que vem aqui na parte imaginária, certo? Então, o conjunto C, ele é um conjunto bidimensional. Então, quando se pergunta assim, mas qual é o valor do número, é muito relativo, né? Porque ele pode estar em qualquer parte do plano, né? A gente pode ter elementos diversos em toda essa região do plano aqui. Tá? Posteriormente, o professor de vocês vai estudar a parte mais geométrica, né? Aí vai traçar aqui já os vetores, enfim, aí já é um estudo mais avançado e o professor já deve chegar lá
logo ia apresentar para vocês, e aí a gente vai tirando as dúvidas com o tempo. Tá? Então, basicamente, o que eu queria apresentar para vocês é isso, né? Como são formados e por qual razão eles foram criados, esses números. Tá? Inicialmente, lá no século XVI, né? Quando eles foram pela primeira vez apresentados, havia aqui ainda muita dúvida sobre eles, né? Sobre assim, a validade desses números. E somente lá no século XVIII, né, com Gauss, né, esse matemático aqui, é que foi então definitivamente aceito, né, e comprovadas as propriedades e a utilidade desses números. Beleza? Então, vou destacar só aqui, ó, que basicamente a gente vai fazer algumas operações a partir daqui. I ao quadrado igual a menos 1. Ok? Então vamos mudar a tela aqui para ver um exemplo. O que seriam essas operações? A gente normalmente faz as operações de adição, de subtração, multiplicação e divisão. Mas o que foi solicitado pelo aluno foi como que faz para calcular esse resultado aqui de menos 2i elevado a 5. Bom, antes de resolver essa questão, eu quero mostrar para vocês o seguinte. A gente tem aqui, ó, as primeiras potências de i, então a gente vai considerar i elevado a zero. Nós aprendemos que todo número elevado a zero está igual a 1, né? I elevado a 1, assim como, né, por exemplo, 2 elevado a zero dá 1, 2 elevado a 1 dá o próprio 2, né? Então aqui o i elevado a 1 vai dar o próprio i. I elevado a 2, né, a gente viu que foi batizado com esse resultado aqui. E aí, se a gente botar mais uma potência aqui, a próxima seria i elevado a 3, qual seria o valor de i elevado a 3? Bom, isso vai dar menos i. Por que dá menos i? Vou fazer aqui, ó. I elevado a 3, a gente pode escrever isso como sendo i elevado a 2, que multiplica i. Lembrando que quando o expoente não aparece, a gente tem ele aqui sendo 1, né? Então, de propriedade de potência, o que a gente aprendeu? Por exemplo, se eu tenho 2 elevado ao cubo, que multiplica 2, isso vai dar 2, né? Aqui tem 1, não há necessidade de escrever. Somando os expoentes, isso dá 2 elevado a 4. Então, aqui, ó, 2 com 1 dá 3. Eu posso desmembrar esse i elevado a 3 como produto de 2 vezes i. O que a gente tem aqui é que i elevado a 2 é menos 1. E menos 1. I elevado a 1 dá i. Logo, esse resultado vai dar menos i. Perfeito? Então, essas 4 primeiras potências, se a gente começar aqui, ó, acredito que o professor de vocês já tenha mencionado, passado para vocês, mostrado em sala de aula, elas vão se repetir. Esse ciclo se repete de 4 em 4, né? Então, i elevado a 4 vai dar 1. Vou botar uma outra coisinha aqui. Ok? Então, 1. I elevado a 5 vai dar menos, vai dar i, né? Ok, opa. Aqui é só um pontinho. O i elevado a 6 vai dar menos 1. E o i elevado a 7 vai dar menos i. Tá? E aí vai se repetir. Então, um exemplo assim, qual seria o resultado, por exemplo, de i elevado a 20? Então, quando a gente quer saber o valor de uma potência que tem um expoente muito grande, a gente vai sempre fazer o seguinte, vai pegar esse expoente, no caso aqui 20, dividir por 4, tá? E vamos fazer a divisão normalmente. 20 dividido por 4 dá 5, o resto é 0. Então, sempre você vai dividir por 4 e aí vai usar esse resultado do resto aqui. Então, i elevado a 20, você vai usar, estabelecer a igualdade com i elevado ao resto que der na divisão. Nesse caso deu 0, então vai ser elevado a 0, e elevado a 0 dá 1.
Portanto, 1 elevado a 20. Se a gente pegar aqui, ó, I elevado a 11, a gente vai fazer a divisão, né? Vai fazer a divisão aqui. 11 dividido por 4 vai dar 3, 12, ou melhor, 12 vai passar, né? Vai dar 8, vai ser 2, e vai ter resto 3. Beleza? Então, I elevado a 11, a gente vai usar de novo aqui o resto e vai escrever, então, que I elevado a 11 é I elevado a 3, e I elevado a 3 é menos I. Tá certo? Menos I. Ok? Então, vamos agora resolver essa questão da potência aqui. Que foi solicitado. Então, ó, menos 2i elevado a 5, o que a gente faz? A gente separa aqui assim, ó. Menos 2 elevado a 5 vezes i elevado a 5. Tranquilo? Bom, como é que a gente faz? Menos 2 elevado a 5, definição de potência, você repete a base multiplicando 5 vezes. Tá? Deixa eu ver. Aqui. Então vai ficar, ó, menos 2 elevado a 5. Vamos fazer aqui. Vamos repetir o menos 2 5 vezes. E esse resultado vai dar menos 32. Tá? Então, vai ficar menos 32 vezes o i elevado a 5. A gente vai fazer como? Vai dividir, né? Você vai pegar 5 dividir por 4, dá 1, resta 1. Então, vai ser i elevado a 1, que dá o próprio i. Então, 2i elevado a 5, menos 2i elevado a 5, vai dar esse resultado aqui. Beleza? Ficou claro? E assim a gente vai trabalhando essas questões. Eu preciso que vocês mandem as dúvidas, assim como foi feito com essa, para que a gente possa apresentar o mínimo possível de conteúdo, né, para ir direto nas resoluções e as explicações. Se ficou alguma dúvida, escreva para mim, tá? A gente vai só resolvendo e explicando até vocês chegarem num ponto ideal aí para poder fazer a prova de vocês, tá certo? Fico aguardando vocês aí nos comentários e até a próxima.